Eu estava dirigindo debaixo de uma chuva torrencial quando liguei pro meu irmão Ricardo pedindo abrigo por uma noite. A voz dele ficou gelada do outro lado da linha. Olha, Marcelo, aqui tá meio complicado, sabe? A gente não tem espaço para você agora. Eu fiquei em silêncio por uns segundos, ouvindo só o barulho dos limpadores de para-brisa e da chuva batendo no capô do meu carro. 57 anos de vida, e meu próprio irmão estava me dizendo que não tinha espaço para mim passar uma única noite. Vocês precisam entender uma coisa, eu não estava pedindo caridade. Eu não estava falido, não estava sem dinheiro, não estava desesperado. Eu estava fazendo um teste. Um teste cruel, talvez, mas necessário. Porque ao longo dos últimos meses, eu comecei a perceber algumas coisas sobre o Ricardo que me incomodavam profundamente. Pequenas mentiras aqui, evasivas ali, desculpas esfarrapadas para não comparecer em reuniões de família. E eu precisava saber até onde ia essa mudança de comportamento. Complicado como, Ricardo, eu perguntei, mantendo minha voz calma. É só uma noite, cara. Eu tô voltando de uma viagem e o tempo fechou demais. Não quero arriscar pegar a estrada desse jeito. É que, sabe como é, né? A Fernanda não tá se sentindo muito bem e a casa tá toda bagunçada. Seria meio constrangedor receber visita agora. A voz dele tinha aquele tom apologético falso que eu conhecia tão bem. Era o mesmo tom que ele usava quando a gente era criança e ele queria se livrar de alguma responsabilidade. Fernanda era a esposa dele há 15 anos. Uma mulher educada, sempre simpática comigo, mas nos últimos tempos também tinha ficado mais distante. Eu nunca tinha tido problemas com ela, então essa desculpa me soou particularmente estranha. Entendo, eu disse, sem revelar minha frustração. Sem problemas então. Vou procurar um lugar para ficar. Acho melhor mesmo. Desculpa aí, viu? E ele desligou rapidamente, como se tivesse com pressa de encerrar aquela conversa constrangedora. Eu desliguei o telefone e continuei dirigindo pela chuva, mas não procurei nenhum hotel. Em vez disso, peguei o caminho que levava justamente até a casa do Ricardo. Porque vocês sabem o que era engraçado. 3 semanas antes, eu tinha conversado com o filho dele, o Bruno, meu sobrinho de 22 anos. O garoto tinha me contado empolgado sobre como o pai tinha reformado a casa inteira, transformando o porão em 2 quartos novos, além dos 3 quartos que já tinha no andar de cima. Agora a gente tem espaço de sobra. Tio, você tinha que ver como ficou massa. Ele tinha dito. 4 quartos vazios. 4 quartos completamente vazios numa casa onde moravam só ele, a esposa e o filho. E ele tinha acabado de me dizer que não tinha espaço. Cheguei na frente da casa dele uns 40 minutos depois. Era uma residência grande, com uma fachada imponente, bem iluminada apesar da chuva. Estacionei o carro do outro lado da rua, num ponto onde eu conseguia ver a entrada principal, mas ficava meio escondido pela sombra de uma árvore frondosa. Não era minha intenção espionar meu próprio irmão, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Fiquei ali sentado, observando. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Pela janela da sala, eu conseguia ver vultos se movimentando. Reconheci a silhueta do Ricardo passando de um lado para o outro, aparentemente falando ao telefone. Fernanda apareceu também, carregando o que parecia ser uma bandeja com comida. Ela não parecia doente coisa nenhuma. Foi então que eu vi algo que me fez apertar o volante com força. Um carro desconhecido chegou e estacionou bem na frente da casa. Era um veículo caro, importado, daqueles que chamam atenção. Dele desceram 2 pessoas, um homem de uns 50 anos, muito bem vestido, e uma mulher mais jovem, talvez 40 e poucos. Eles correram até a porta principal para se proteger da garoa, e o Ricardo abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando por eles. O cumprimento foi efusivo. Abraços calorosos, sorrisos largos. Eu via tudo pela janela iluminada da sala. Em poucos minutos, todos estavam sentados confortavelmente, com bebidas nas mãos, rindo e conversando animadamente. A tal Fernanda doente estava sorridente, servindo petiscos.
A casa bagunçada estava impecável, decorada com requinte. Meu irmão não tinha espaço para mim, mas tinha espaço, e muito entusiasmo, para receber estranhos numa noite de tempestade. Eu fiquei ali, observando aquela cena por mais de 1 hora. Não era só raiva que eu sentia. Era uma mistura estranha de decepção, tristeza e uma curiosidade mórbida. Quem eram aquelas pessoas? Porque elas eram mais importantes que o próprio irmão dele. A chuva voltou a cair forte, e eu decidi que já tinha visto o suficiente por aquela noite. Liguei o carro e fui embora, procurando realmente um hotel dessa vez. Encontrei um lugar simples mas confortável, fiz o check-in e subi pro quarto. Mas eu não conseguia dormir. Ficava revirando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Ricardo e eu sempre tivemos uma relação complicada. Ele era 3 anos mais novo que eu, e durante a infância existia aquela rivalidade natural entre irmãos. Mas à medida que crescemos, eu pensei que tínhamos superado essas bobagens infantis. Pensei que éramos amigos de verdade, que podíamos contar um com o outro. Nossos pais morreram há 8 anos, com poucos meses de diferença um do outro. Papai teve um infarto fulminante, e mamãe simplesmente não conseguiu superar a perda. Foi como se uma parte dela tivesse morrido junto com ele. 6 meses depois, ela também se foi. Câncer, disseram os médicos, mas eu sempre soube que foi de coração partido. Quando eles morreram, deixaram uma herança considerável. Uma casa grande, algumas propriedades, investimentos. Ricardo e eu dividimos tudo de forma equânime, sem brigas, sem discussões. Ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Mas agora, deitado naquele quarto de hotel, ouvindo a chuva bater na janela, eu comecei a me perguntar se tinha deixado passar alguma coisa. Se havia algum ressentimento escondido que eu não tinha percebido. Na manhã seguinte, acordei decidido a ir até o fundo daquela questão. Não ia simplesmente engolir aquela humilhação e fingir que nada tinha acontecido. Mas eu também não ia confrontar o Ricardo diretamente. Não ainda. Eu queria entender primeiro o quadro completo. Liguei pro Bruno, meu sobrinho. O garoto sempre foi próximo de mim, um menino bom, estudioso, que estava terminando a faculdade de engenharia. Diferente do pai, ele era transparente, honesto nas suas intenções. Tio Marcelo. E aí, cara? Tudo certo? Ele atendeu animado. Tudo sim, Bruno. Olha, eu queria conversar contigo sobre uma coisa. Você tá livre para tomar um café hoje de manhã? Claro. Pode ser ali naquela cafeteria que você gosta? Aquela com as mesas de madeira. Perfeito. Te encontro lá em 1 hora. Cheguei no café antes dele e pedi um expresso forte. Precisava estar bem desperto para essa conversa. Bruno chegou pontualmente, como sempre, com aquele sorriso largo que me lembrava tanto do... E aí, tio? Que surpresa boa te encontrar. Pensei que você tivesse viajado. Eu estava voltando de viagem ontem à noite, na verdade, eu disse, mexendo no café com a colherinha. Olha, Bruno, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto comigo, tá bom? O sorriso dele vacilou um pouco. Claro, tio, pode falar. Seu pai, ele anda com algum problema? Financeiro, de saúde, alguma coisa que eu deveria saber? Bruno franziu a testa. Não que eu saiba. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Eu contei para ele sobre o telefonema da noite anterior, sobre o pedido de abrigo recusado. Vi a expressão dele mudar de confusão para algo próximo da indignação. Mas isso não faz o menor sentido. A casa tá com os quartos todos vazios. O meu quarto, os 2 do porão que foram reformados, e ainda tem o quarto de hóspedes no andar de cima. E a mamãe não estava doente ontem. Pelo contrário, ela passou o dia inteiro preparando comida para receber. Ele parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Receber quem, Bruno? Eu perguntei, me inclinando para frente. O garoto ficou vermelho. Olha, tio, eu não sei se devo falar.
O papai me pediu para não comentar. Bruno, sou eu. Seu tio. A gente sempre conversou sobre tudo, certo? Se tem algo acontecendo que envolve seu pai e que tá me afetando, eu preciso saber. Ele suspirou fundo, olhou para o café dele como se as respostas tivessem escritas na espuma do cappuccino. Eles receberam o casal Monteiro ontem à noite. O Dr. Henrique Monteiro e a esposa dele, Patrícia. O nome não me dizia nada. Quem são essas pessoas? Eles são muito ricos, tio. O Dr. Monteiro é dono de uma rede enorme de clínicas médicas. O papai está tentando fazer negócio com ele há meses. Quer que ele invista numa empresa que o papai está montando. Comecei a entender. E seu pai achou que seria constrangedor eu aparecer lá enquanto ele estava tentando impressionar essas pessoas? Bruno não respondeu, mas a expressão dele disse tudo. Uma raiva surda começou a ferver dentro de mim. Meu próprio irmão tinha me rejeitado porque eu não era suficientemente importante, suficientemente impressionante para estar presente quando ele recebia os seus possíveis investidores. Como se eu fosse uma vergonha, um estorvo. Que tipo de empresa ele está montando? Eu perguntei, tentando manter a voz controlada. É uma coisa de tecnologia médica, pelo que eu entendi. Ele não me conta muito dos detalhes, mas sei que está apostando muito nisso. Já investiu uma grana pesada. Quanto? Bruno hesitou. Não sei ao certo, mas ouvi ele comentando com a mamãe que já tinha colocado mais de 500 mil. 500 mil! Era uma quantia substancial, mas não era nada que pudesse quebrar o Ricardo, não com a herança que ele tinha recebido e os investimentos que eu sabia que ele tinha feito ao longo dos anos. E como está indo esse negócio? Perguntei. Sinceramente, acho que não muito bem. Papai anda estressado, nervoso. Ele e a mamãe têm discutido bastante ultimamente, sempre de portas fechadas, mas eu ouço os dois alterando a voz. Conversamos por mais 1 hora. Bruno me contou detalhes da vida do pai que eu desconhecia completamente. Aparentemente, Ricardo tinha mudado muito nos últimos 2 anos. Tinha ficado obcecado com status, com aparências, com a opinião de pessoas ricas e influentes. Tinha começado a frequentar clubes exclusivos, eventos beneficentes caros, jantares de negócios que custavam o equivalente ao salário mensal de um trabalhador comum. Sabe o que é mais triste, tio? Bruno disse, mexendo no resto do café que já estava frio. O papai antigamente era tão diferente. Lembro quando eu era criança, ele me levava para pescar. A gente ficava horas conversando sobre qualquer bobagem. Ele ria fácil, sabe? Fazia piada besta, brincava com a mamãe. Mas agora ele tá sempre tenso, sempre preocupado em dizer a coisa certa, em parecer importante. Quando exatamente você acha que isso começou? Perguntei. Bruno pensou por um momento. Acho que foi depois que ele conheceu o tal do Dr. Monteiro. Isso faz uns 2 anos. O papai foi numa palestra sobre empreendedorismo médico e o Dr. Monteiro era o palestrante principal. Depois da palestra, eles conversaram, trocaram contatos. O papai ficou impressionado com o estilo de vida do cara, os carros, as viagens, as conexões. E desde então, parece que ele decidiu que também queria aquilo, custe o que custar. E sua mãe? Como ela reagiu a tudo isso? No começo, acho que ela até gostou. Sabe como é? De repente eles estavam sendo convidados para eventos chiques, jantares com gente influente. A mamãe ganhou algumas joias caras, roupas de marca. Mas depois ela começou a perceber que tinha um preço. O papai estava cada vez mais ausente, mais distante. E o dinheiro que entrava também saía rápido, investido nessa empresa que ninguém tem certeza se vai dar certo. Ela já confrontou ele sobre isso. Tentou algumas vezes. Mas o papai sempre desconversava, dizia que ela não entendia de negócios, que precisava confiar nele. Teve uma discussão feia há uns 3 meses. Ouvi eles gritando no quarto. A mamãe dizia que estava com medo, que eles estavam vivendo acima das possibilidades. O papai respondeu que ela era medrosa demais, que não tinha visão.
Isso me partiu o coração. Fernanda sempre foi uma mulher sensata, equilibrada. E o Ricardo estava ignorando os alertas dela, provavelmente porque admitir que ela tinha razão significaria admitir que ele tinha errado. E você, Bruno? Como você está lidando com tudo isso? Ele deu de ombros, mas vi a tristeza nos olhos dele. Tento fingir que tá tudo bem, sabe? Foco nos meus estudos, nas minhas coisas. Mas é difícil ver o papai assim. E é mais difícil ainda quando ele tenta me envolver. Como assim? Ele quer que eu largue a faculdade de engenharia e vá trabalhar com ele na empresa. Diz que quando o negócio decolar, eu vou ganhar muito mais do que qualquer engenheiro. Mas eu não quero, tio. Eu gosto de engenharia, quero terminar meu curso. E sinceramente, eu não confio nessa empresa. Tem algo errado ali, eu sinto. Seu instinto tá certo, eu disse. Não largue seus estudos. Mantenha seu próprio caminho. É o que eu tenho tentado fazer. Mas o papai não aceita bem. Diz que eu tô sendo ingrato, que ele tá me oferecendo uma oportunidade de ouro e eu tô recusando por teimosia. Vi que o Bruno estava carregando um peso que ninguém da idade dele deveria carregar. Ele estava tentando ser o filho obediente, mas também estava tentando proteger o próprio futuro contra as decisões questionáveis do pai. Ele chegou a comentar alguma vez sobre mim, eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Bruno ficou desconfortável novamente. Tio, eu... Por favor, preciso saber. Ele disse que você era muito simples, que não entendia a importância de fazer networking com as pessoas certas. Cada palavra foi como um soco. Eu tinha trabalhado honestamente a vida inteira, construído uma carreira sólida como engenheiro civil, criado meus 2 filhos sozinho depois que minha esposa morreu há 10 anos. Nunca ostentei, nunca quis aparecer, mas também nunca passei necessidade. Tinha uma vida confortável, digna, construída com suor e integridade. E pro meu irmão, isso fazia de mim alguém simples. Alguém que não entendia nada. Alguém que desperdiçou oportunidades. Obrigado pela honestidade, Bruno, eu disse, deixando dinheiro na mesa para pagar as contas. E só para você saber, você não tem nada a ver com isso. Continue sendo essa pessoa boa que você é. Não deixe seu pai te transformar em outra coisa. Saí daquela cafeteria com a sensação de ter sido socado no estômago. Mas junto com a dor, havia também uma clareza nova. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Nos dias seguintes, coloquei meu plano em ação. Primeiro, liguei para um amigo meu, o Rodrigo, que trabalhava na área de consultoria empresarial. Pedi para ele investigar discretamente essa tal empresa de tecnologia médica que o Ricardo estava montando. Queria saber quem eram os sócios, qual era o plano de negócios e, principalmente, se aquilo tinha perna para andar ou era só mais uma fantasia cara. Rodrigo me ligou de volta em 3 dias. Marcelo, senta aí que eu preciso te contar umas coisas. O que ele me revelou foi pior do que eu imaginava. A empresa do Ricardo não era exatamente dele. Era uma sociedade onde ele tinha entrado como sócio minoritário, com apenas 30% das ações. Os outros 70% pertenciam a 2 empresários com reputação duvidosa no mercado. Caras que tinham histórico de montar negócios pomposos, atrair investidores e depois deixar tudo ir pro ralo enquanto eles mesmos saíam com lucro. Seu irmão botou dinheiro nisso? Rodrigo perguntou. Pelos meus cálculos, mais de $500 mil. Caramba, Marcelo. Olha, não sou de dar palpite, mas você precisa tirar ele daí. Esses caras já quebraram 4 empresas nos últimos 10 anos. Sempre o mesmo padrão. Promessas grandiosas, captação agressiva de investimento e depois um sumiço conveniente quando as contas não fecham. Ele sabe disso. Se sabe, tá fazendo vista grossa. Ou então tá sendo muito ingênuo. Desliguei o telefone com um peso no peito. Por mais que eu tivesse ficado magoado com a atitude do Ricardo, ele ainda era meu irmão. Não podia simplesmente deixar ele se afundar nessa enrascada.
Mas antes de fazer qualquer coisa, eu precisava ter mais informações. Precisava entender como a mente do meu irmão estava funcionando, o que tinha levado ele a tomar essas decisões tão questionáveis. Foi quando eu tive uma ideia. Uma ideia que talvez fosse um pouco cruel, mas que me daria as respostas que eu precisava. Eu tinha um amigo de faculdade, o Leonardo, que tinha se tornado um investidor de sucesso. O cara tinha construído uma fortuna considerável no mercado financeiro e era conhecido nos círculos empresariais como alguém com faro para bons negócios. Mais importante, o Ricardo não conhecia ele. Liguei pro Leonardo e expliquei a situação. Pedi para ele se passar por um potencial investidor interessado em conhecer oportunidades na área de tecnologia médica. Leonardo achou a ideia interessante. Ele tinha um senso de justiça aguçado e ficou indignado quando contei sobre como Ricardo tinha me tratado. Deixa comigo, ele disse. Vou fazer esse seu irmão mostrar quem ele realmente é. Leonardo ligou pro Ricardo se apresentando como um investidor independente que tinha ouvido falar da empresa através de contatos no mercado. Disse que estava interessado em conhecer melhor o projeto antes de decidir se aportaria capital. Ricardo mordeu a isca imediatamente. Eles marcaram um jantar num restaurante caro, daqueles onde uma refeição custa mais que a feira mensal de uma família. Leonardo me pediu para ir junto, mas disfarçado. Vem como se fosse meu assessor, ele sugeriu. Fica quieto, observando. Seu irmão provavelmente nem vai prestar atenção em você. Na noite marcada, eu me vesti de forma mais formal que o habitual, usei uns óculos de grau que eu raramente usava e penteei o cabelo de um jeito diferente. Quando cheguei no restaurante e vi o Ricardo, ele passou a olhar por mim sem demonstrar o menor sinal de reconhecimento. Era impressionante e triste ao mesmo tempo. Meu próprio irmão não me reconheceu porque eu estava vestido de terno e ele não estava esperando me ver ali. Leonardo fez um show de atuação. Cumprimentou o Ricardo efusivamente, pediu os pratos mais caros do cardápio e começou a perguntar sobre o negócio. Eu fiquei sentado ao lado dele, anotando coisas num tablet, como um bom assessor faria. Ricardo se animou completamente. Começou a falar sobre a empresa com um entusiasmo que eu não via nele há anos. Falou sobre projeções de crescimento absurdas, sobre como eles iriam revolucionar o mercado, sobre os milhões que viriam nos próximos anos. E me diz uma coisa, Ricardo, Leonardo perguntou num certo momento, depois de tomar um gole do vinho caríssimo que tinha pedido. Você tem família? Mulher, filhos? Tenho sim. Esposa maravilhosa, um filho que está terminando engenharia. E eles te apoiam nessa empreitada? Totalmente. Minha esposa entende a visão que eu tenho. Ela sabe que isso vai mudar completamente o nosso patamar de vida. E seus pais? Eles ainda são vivos? Não, infelizmente ambos faleceram há alguns anos. Sinto muito. Irmãos, você tem. Houve uma pausa. Uma pausa pequena, mas significativa. Eu segurei a respiração. Não, sou filho único, Ricardo disse, sem hesitar, sem piscar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Ali, sentado a menos de 2 metros dele, eu ouvi meu irmão me apagar da existência dele. Não fui mencionado como um irmão distante, ou complicado, ou com quem ele não se dava bem. Simplesmente deixei de existir. Leonardo percebeu minha reação e rapidamente mudou de assunto, perguntando mais detalhes técnicos sobre o negócio. Mas eu mal conseguia prestar atenção no resto da conversa. Minha cabeça estava zunindo, meu peito estava apertado, e eu tinha que fazer um esforço consciente para controlar minha respiração. Durante aquelas 2 horas intermináveis de jantar, eu ouvi meu irmão contar mentira atrás de mentira. Ele exagerou os números da empresa, inventou parcerias que não existiam, falou sobre contratos que ainda estavam em negociação como se já tivessem sido fechados. Leonardo fazia perguntas pontiagudas de vez em quando, e eu via o Ricardo se contorcendo para manter as histórias coerentes. E me fala uma coisa, Leonardo perguntou num momento particularmente tenso. Se eu investir agora, qual seria meu retorno esperado em 2 anos? Ricardo nem piscou. Conservadoramente, 300%.
Mas se tudo correr como planejamos, pode chegar a 500. 500%. Era uma promessa absurda, impossível em qualquer cenário realista. E mesmo assim ele falava aquilo com tanta convicção que quase parecia verdade. Interessante, Leonardo disse, mantendo a expressão neutra. E quais são os riscos principais que você vê no negócio? Honestamente, nenhum significativo. A tecnologia já foi testada, o mercado está pronto, só precisamos do capital para escalar. Nenhum risco. Qualquer negócio tem riscos, mas o Ricardo estava tão mergulhado na própria fantasia que tinha se convencido de que estava sentado numa mina de ouro sem nenhum obstáculo. Quando ele começou a falar sobre os contatos importantes que tinha cultivado, mencionou o Dr. Monteiro e várias outras pessoas que supostamente iam abrir portas para a empresa. São pessoas que realmente entendem o valor do networking, ele disse. Não como certas pessoas que desperdiçam oportunidades por falta de visão. Eu soube que ele estava falando de mim, mesmo sem me nomear. Era uma farpada indireta, dirigida a um irmão que ele nem admitia que existia. Leonardo, percebendo minha atenção, mudou o rumo da conversa. E o que te motiva nisso tudo, Ricardo? O dinheiro? O sucesso? A inovação? Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se ninguém nunca tivesse feito essa pergunta para ele. Eu acho que, eu quero provar que posso ser mais do que as pessoas esperam de mim. Quero deixar um legado. Quero que meu filho olhe para mim e veja alguém que conquistou algo realmente grande. Naquele momento, por baixo de todas as mentiras e exageros, eu vi um lampejo do meu irmão verdadeiro. Um homem inseguro, desesperado para provar seu valor, mas usando os métodos completamente errados. Quando finalmente terminou, Leonardo prometeu analisar a proposta com cuidado e dar uma resposta em breve. Ricardo saiu dali eufórico, convencido de que tinha fisgado mais um investidor grande. Eu o vi sair do restaurante com um sorriso no rosto, já provavelmente imaginando como ia contar para Fernanda sobre mais esse sucesso. Assim que ele foi embora, eu tirei os óculos e passei a mão no rosto. Leonardo colocou a mão no meu ombro. Cara, eu sinto muito. Não imaginava que seria tão pesado. Ele disse que é filho único, Leonardo. Me apagou completamente. Eu ouvi. Olha, seu irmão não tá bem. Não é só ambição ou arrogância. Tem algo mais profundo acontecendo com ele. O que eu faço agora? Você enfrenta ele. Mas com provas. Com fatos. Você mostra para ele quem ele se tornou e dá a ele a chance de mudar. E se ele não mudar, bem, aí pelo menos você sabe que fez o que podia. Passei os dias seguintes reunindo informações. Rodrigo me conseguiu cópias dos contratos da empresa, mostrando claramente a participação minoritária do Ricardo e as cláusulas leoninas que basicamente garantiam que os sócios majoritários podiam diluir a participação dele a qualquer momento. Também consegui extratos bancários, com métodos que não vou detalhar aqui, que mostravam quanto ele já tinha investido. Na verdade, não eram 500 mil, mas quase 800 mil reais. Descobri também que ele tinha dado como garantia a reforma da casa como parte de um empréstimo que fez para investir ainda mais na empresa. Se o negócio afundasse, ele podia perder não só o dinheiro investido, mas também a própria casa onde morava com a família. Mas havia algo ainda mais preocupante nos documentos que Rodrigo tinha conseguido. Os sócios majoritários tinham uma cláusula no contrato que permitia que eles vendessem a empresa sem o consentimento do Ricardo, desde que oferecessem a ele uma compensação justa, definida por eles mesmos. Basicamente, eles podiam vender o negócio por milhões, dar migalhas pro Ricardo, e ainda estar dentro da legalidade do contrato que ele tinha assinado sem ler direito. Seu irmão assinou isso aqui sem ter um advogado revisando. Rodrigo perguntou, incrédulo, quando me mostrou essa parte do contrato. Aparentemente sim. Ele estava tão empolgado com a oportunidade que não quis demonstrar desconfiança pedindo para um advogado revisar. Os sócios convenceram ele de que isso demonstraria falta de comprometimento com a parceria. Meu Deus, Marcelo! Isso é manipulação clássica. Esses caras são profissionais em encontrar gente desesperada para aparecer e sugar tudo que eles têm.
Olhei para aqueles papéis e senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva dos aproveitadores que tinham se aproveitado da vulnerabilidade do meu irmão. Mas também raiva do próprio Ricardo, por ter sido tão arrogante a ponto de achar que sabia mais que advogados, que não precisava de conselhos, que podia navegar sozinho nessas águas traiçoeiras. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Rodrigo disse, puxando outro documento. Eu fiz uma investigação mais profunda sobre esses sócios. O Luiz Fernando Campos e o Mauro Salgado. Você não vai acreditar no que eu encontrei. Ele me mostrou uma série de processos judiciais. Os dois tinham sido processados múltiplas vezes por ex-sócios e investidores. Acusações de fraude, de desvio de recursos, de quebra de contrato. Alguns processos tinham sido arquivados por falta de provas, outros tinham sido resolvidos com acordos confidenciais. Mas o padrão era claro, esses caras faziam isso profissionalmente. Como o Ricardo não descobriu nada disso? Eu perguntei. Porque ele não procurou. Esses caras são bons em criar uma fachada. Eles têm sites bonitos, presença nas redes sociais, participam de eventos. Superficialmente, parecem legítimos. Mas qualquer investigação mínima revelaria o histórico deles. E o Dr. Monteiro? Ele está envolvido com esses caras? Não diretamente. Pelo que consegui descobrir, o Monteiro é legítimo. Rico de verdade, negócios sólidos. Os sócios do seu irmão usam o nome dele como isca, fazem parecer que o Monteiro está considerando investir, usam isso para atrair outros investidores menores como seu irmão. Mas o Monteiro provavelmente nem sabe que o nome dele está sendo usado dessa forma. Era ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas um negócio ruim, era uma fraude calculada, sofisticada. E o Ricardo tinha caído de cabeça. Fernanda sabia de tudo isso? Ou o Ricardo estava escondendo dela também? Decidi que era hora de uma conversa familiar. Uma conversa real, sem máscaras, sem fingimentos. Liguei pro Ricardo num sábado de manhã. Preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. Ah, Marcelo, olha, hoje tá meio corrido. Não é um pedido, Ricardo. Ou você me encontra hoje, ou eu vou aparecer aí na sua casa. E garanto que você não vai gostar da segunda opção. Houve silêncio do outro lado. Ele devia ter percebido algo diferente no meu tom. Tá bom. Podemos nos encontrar naquele parque onde a gente ia quando era criança. Que tal às 3 da tarde? Perfeito. O parque tinha mudado bastante desde nossa infância, mas ainda tinha aqueles bancos de madeira debaixo das árvores antigas. Me sentei num deles e esperei. Ricardo chegou uns 10 minutos atrasado, andando devagar, com as mãos nos bolsos. Ele parecia cansado, mais velho do que realmente era. E então? O que era tão urgente? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado, mas mantendo uma certa distância. Tirei uma pasta de dentro da mochila que eu tinha levado. Dentro dela, todos os documentos que eu tinha reunido. Coloquei no colo dele. Quero que você olhe isso com atenção. Ele abriu a pasta com cara de confuso e começou a folhear os papéis. Vi a expressão dele mudar à medida que ele reconhecia os contratos, os extratos, as análises de mercado que mostravam o histórico dos sócios dele. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz baixa. Não importa onde eu consegui. O que importa é que isso é real. Você está sendo enganado, Ricardo. Esses caras vão sugar até o último centavo que você tem, e depois vão te deixar segurando uma dívida que pode te destruir. Você não entende de negócios, ele respondeu, mas a voz dele não tinha convicção. Talvez não. Mas eu entendo de pessoas. E essas pessoas não são confiáveis. Olha o histórico deles, Ricardo. 4 empresas falidas, dezenas de pequenos investidores que perderam tudo. Dessa vez é diferente. Dessa vez temos um produto real, uma tecnologia inovadora. Você realmente acredita nisso? Ou você está tão desesperado para provar alguma coisa que está disposto a ignorar todos os sinais de alerta? Ele ficou em silêncio, olhando para os papéis. Provar para quem, Ricardo?
Eu continuei. Pros seus novos amigos ricos. Pro Dr. Monteiro e a mulher dele. É por causa deles que você disse que não tinha espaço na sua casa para me receber? É por causa deles que você me apagou da sua vida. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Do que você tá falando? Eu liguei para você pedindo abrigo naquela noite de tempestade. Você disse que não tinha espaço. Então eu fui até sua casa e vi você recebendo aquele casal. Vi os 4 quartos vazios que você tem, Ricardo. Vi você me mentindo na cara. Ele ficou vermelho. Era uma reunião de negócios importante. Eu não podia. Não podia o quê? Ter seu irmão por perto? Era tão vergonhoso assim? Não é isso. Então o que é? Porque eu também estava naquele jantar com o Leonardo, Ricardo. Eu ouvi você dizer que é filho único. Você me apagou. Simplesmente decidiu que eu não existo mais. Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. Eu não quis dizer, foi só. Foi o quê? Uma mentira conveniente. Uma forma de simplificar sua história de vida? De se fazer parecer mais interessante, mais focado, menos complicado. Ele enterrou o rosto nas mãos. Eu não sei o que aconteceu comigo, Marcelo. Eu juro que não sei. Tudo começou quando eu entrei nesse mundo de networking, de eventos corporativos, de reuniões com empresários de sucesso. Eu comecei a sentir que eu não era suficiente. Que minha vida era pequena demais, simples demais. E eu era parte dessa vida simples que você queria deixar para trás. Não. Ou melhor, eu não sei. Talvez sim. Eu olhava para você, sempre contente com pouco, sempre satisfeito com sua vida sem grandes ambições, e eu pensava que você tinha desperdiçado as oportunidades que teve. Que podia ter sido mais, feito mais. E você queria ser diferente de mim. Eu queria provar que eu era mais. Que eu podia alcançar algo grandioso. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Mas no processo, eu me perdi completamente. Investi quase todo o dinheiro que eu tinha, coloquei minha casa como garantia, menti para Fernanda sobre o quanto eu estava arriscando. E quando você ligou pedindo ajuda, a primeira coisa que eu pensei foi que você ia atrapalhar minha chance de impressionar o Dr. Monteiro. Ia mostrar que eu não era tão bem-sucedido quanto eu estava fingindo ser. Foi doloroso ouvir aquilo, mas era também necessário. Porque ali, naquele banco de madeira, meu irmão finalmente estava sendo honesto comigo. E consigo mesmo. Você tá falido, Ricardo? Eu perguntei suavemente. Quase. Se esse negócio não der certo, vou perder tudo. A casa, os investimentos, tudo. E a Fernanda sabe. Ela sabe que as coisas não vão bem, mas não sabe o quanto é grave. Suspirei fundo. Você precisa sair dessa empresa. Precisa cortar suas perdas antes que seja tarde demais. Não posso. Já investi demais para desistir agora. Essa é a falácia dos custos afundados, Ricardo. Só porque você já perdeu 800 mil, não significa que você deveria arriscar perder ainda mais. Às vezes, a coisa mais inteligente a fazer é assumir o prejuízo e seguir em frente. E como eu vou fazer isso? Como eu vou explicar para Fernanda, pro Bruno, para todo mundo que eu falhei? Falhar é humano. O que não é humano é destruir sua família, seus relacionamentos, sua integridade por orgulho. Você ainda pode sair disso com alguma coisa, mas precisa agir agora. Passamos as próximas horas conversando. Realmente conversando, como não fazíamos há anos. Ele me contou sobre a pressão que sentia, sobre como tinha se deixado seduzir pela promessa de riqueza rápida e reconhecimento social. Contou sobre as noites em que não conseguia dormir, preocupado com as dívidas que cresciam, mas sem coragem de admitir o erro. Eu contei para ele sobre como me senti quando ele me rejeitou, sobre a dor de ouvir que eu não existia na vida dele. Mas também contei que, apesar de tudo, ele ainda era meu irmão e eu não ia deixar ele afundar sozinho. Olha, eu tenho uma proposta para você, eu disse quando o sol já estava se pondo.
Eu vou te ajudar a sair desse buraco. Não vou pagar suas dívidas. Isso seria ensinar você a não ter responsabilidade. Mas vou te conectar com pessoas certas, advogados que podem te ajudar a negociar uma saída da sociedade, consultores financeiros que podem te ajudar a reorganizar sua vida. Por que você faria isso depois de tudo que eu fiz? Porque você é meu irmão. E porque eu acredito que as pessoas podem mudar, podem aprender com seus erros. Mas tem condições. Quais? Primeira, você precisa ser completamente honesto com a Fernanda sobre toda a situação financeira. Sem esconder nada, sem minimizar. Ela merece saber a verdade. Ele assentiu, embora parecesse assustado com a perspectiva. Segunda, você precisa se afastar desses círculos de networking tóxico. Não é sobre não ter ambição, é sobre ter ambições realistas e construídas em bases sólidas, não em fantasias e aparências. Terceira, você vai fazer terapia. Você tem problemas sérios de autoestima e insegurança que te levaram a tomar essas decisões destrutivas. Você precisa trabalhar isso com um profissional. E quarta, eu disse, olhando direto nos olhos dele, você nunca mais vai mentir sobre mim. Nunca mais vai me apagar da sua vida. Se você tem vergonha de mim, se acha que eu não sou suficientemente impressionante, tudo bem, você não precisa me incluir nas suas reuniões. Mas você também não vai fingir que eu não existo. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele novamente. Eu não tenho vergonha de você, Marcelo. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Vergonha do que eu me tornei. Então mude. Seja a pessoa que você realmente é, não a pessoa que você acha que deveria ser para impressionar estranhos. Nos dias seguintes, ajudei o Ricardo a começar o processo de saída da empresa. Apresentei ele ao Rodrigo, que como consultor empresarial tinha experiência em desfazer sociedades complicadas. Não foi fácil, e ele definitivamente perdeu a maior parte do dinheiro que tinha investido. Mas conseguimos negociar uma saída que pelo menos salvou a casa dele da execução hipotecária. A negociação foi brutal. Os sócios inicialmente se recusaram a deixar o Ricardo sair, alegando que ele tinha obrigações contratuais. Rodrigo teve que usar toda a sua expertise para encontrar brechas no contrato e ameaçar com ações legais baseadas nas práticas duvidosas que tínhamos descoberto. Teve uma reunião particularmente tensa, onde estivemos frente a frente com Luiz Fernando e Mauro. Eu insisti em ir junto, mesmo o Ricardo dizendo que eu não precisava. Os dois eram exatamente o tipo de gente que eu imaginava. Ternos caros, sorrisos falsos e olhos calculistas. Olha, Ricardo, Luiz Fernando disse com aquele tom paternalista irritante, você está cometendo um erro enorme. Daqui a 6 meses, quando essa empresa decolar, você vai se arrepender amargamente de ter saído agora. Engraçado, eu interrompi, não conseguindo me segurar. É exatamente o que vocês disseram para os outros 12 investidores que saíram das últimas 4 empresas de vocês. E nenhuma delas decolou. Todas quebraram. Luiz Fernando me olhou como se só tivesse me notado naquele momento. E você é? O irmão dele. Aquele que ele disse que não existia. Vi o Ricardo encolher ao meu lado, mas eu não estava com paciência para sutilezas. Esses caras tinham quase destruído meu irmão, e eu não ia deixar eles saírem ilesos. Mauro se inclinou para frente, tentando soar ameaçador. Cuidado com acusações infundadas, amigo. Temos advogados muito bons. E nós temos evidências muito boas, Rodrigo respondeu calmamente, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Processos judiciais, depoimentos de ex-sócios, análises financeiras mostrando o padrão de comportamento de vocês. Querem mesmo levar isso adiante? Porque podemos transformar isso numa batalha legal muito pública e muito cara para vocês. A expressão deles mudou. O sorriso falso desapareceu. No final, aceitaram deixar o Ricardo sair em troca de ele assinar um acordo de confidencialidade. Ele não podia falar publicamente sobre a empresa ou sobre os sócios. Era uma condição ridícula, mas Rodrigo aconselhou a aceitar. Pegue suas perdas e vá embora, ele disse. Não vale a pena prolongar isso. Ricardo saiu daquela reunião tendo perdido R$600 mil,
Os 200 mil restantes dos 800 conseguimos reaver porque ainda não tinham sido investidos formalmente. Era uma perda gigantesca, mas pelo menos não era tudo. A conversa dele com a Fernanda foi brutal. Ela ficou furiosa, sentiu-se traída, e houve momentos em que pareceu que o casamento não ia sobreviver. Mas ela também amava o Ricardo, e quando viu que ele estava genuinamente arrependido e disposto a mudar, ela decidiu dar uma chance para eles reconstruírem juntos. Eu tive a oportunidade de conversar com a Fernanda algumas semanas depois de toda a revelação. Ela me procurou, pedindo para nos encontrarmos num parque perto da casa dela. Eu preciso te pedir desculpas, Marcelo, ela disse assim que sentamos num banco. Os olhos dela estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado recentemente. Eu sabia que ele estava te excluindo. Não sabia que era tão grave, que ele tinha negado sua existência, mas eu sabia que vocês tinham se distanciado e que era culpa dele. Você não tem que se desculpar por nada, Fernanda. Você não é responsável pelas escolhas dele. Mas eu deveria ter falado alguma coisa. Deveria ter confrontado ele, ter te ligado para perguntar o que estava acontecendo. Em vez disso, eu fiquei quieta, deixei ele me convencer de que vocês simplesmente tinham se afastado naturalmente. Ele também te enganou, Fernanda, assim como enganou a si mesmo. Ela limpou as lágrimas. Sabe o que é pior? Eu gostava daquela vida. Dos jantares chiques, das roupas caras, de ser tratada como alguém importante. Eu sabia que tinha algo errado. Sabia que a gente estava gastando mais do que devia, mas eu não quis enxergar porque eu também tinha ficado viciada naquele estilo de vida. Você não é a primeira pessoa a cair nessa armadilha, e não vai ser a última. Mas agora eu perdi tudo aquilo e ainda corro o risco de perder meu casamento. O Ricardo tá destruído, Marcelo. Ele mal consegue olhar para mim. Diz que eu mereço alguém melhor, alguém que não seja um fracasso. Ele não é um fracasso. Ele cometeu erros graves, sim, mas isso não define quem ele é. E você ficando com ele ou não, essa decisão é sua. Mas se você ficar, precisa ser porque você realmente quer reconstruir junto com ele, não por pena. Eu quero ficar, ela disse com firmeza. Eu amo o Ricardo. Não o Ricardo que ele estava tentando ser, mas o Ricardo verdadeiro. Aquele que eu conhecia há 15 anos, que me fazia rir, que sonhava com coisas simples. Eu quero ajudar ele a reencontrar essa pessoa. Foi uma conversa longa e emocional. Fernanda desabafou sobre os medos dela, sobre a insegurança financeira que agora enfrentavam, sobre as conversas difíceis que ainda precisava ter com o Bruno. Mas no final, eu saí dali com esperança. Se ela estava disposta a lutar pelo casamento, então havia uma chance real de reconstrução. Bruno ficou decepcionado com o pai, mas também solidário. O garoto tinha uma maturidade emocional que nenhum de nós dois tinha na idade dele. Quanto a mim, levou tempo para reconstruir a confiança com o Ricardo. Não foi algo instantâneo, não foi algo mágico que aconteceu depois de uma conversa. Foi um processo lento, gradual, cheio de momentos desconfortáveis e conversas difíceis. Houve momentos em que eu questionei se devia mesmo continuar tentando. Teve uma vez, uns 3 meses depois de tudo, em que o Ricardo ligou para mim pedindo dinheiro emprestado. Não era muito, 5 mil reais para cobrir uma despesa inesperada. Mas a forma como ele pediu me incomodou. Não havia humildade na voz dele, apenas uma expectativa de que eu ia dar o dinheiro porque era meu dever como irmão. Ricardo, eu disse, você realmente acha que pode me ligar pedindo dinheiro depois de tudo o que aconteceu? Eu sei que eu errei, Marcelo, mas eu sou seu irmão. Família ajuda família. Família ajuda família quando há reciprocidade. Quando você me ligou pedindo abrigo, eu não era família suficiente. Quando você teve que escolher entre me reconhecer ou impressionar estranhos, eu não era família suficiente. Então não venha agora com esse papo. Houve um silêncio do outro lado. Você tá certo, ele disse finalmente, a voz baixa. Desculpa. Não devia ter ligado. Espera, eu disse antes que ele desligasse. Eu vou te emprestar o dinheiro. Mas não porque você é meu irmão.
É porque eu decidi te dar uma chance de provar que você mudou. E parte dessa mudança é você entender que confiança se reconstrói aos poucos, não com exigências. Transferi o dinheiro para ele, e 3 semanas depois, ele me devolveu cada centavo, com uma carta escrita à mão. Obrigado por ainda acreditar em mim quando eu mesmo não acredito, ele escreveu. Sei que não mereço sua ajuda, mas vou passar o resto da vida tentando merecer. Foram pequenos passos como esse que começaram a reconstruir nossa relação. Ele começou a terapia, como eu tinha pedido, e eu vi as mudanças acontecendo gradualmente. Ele ligava só para conversar, sem querer nada em troca. Perguntava sobre minha vida, sobre meus filhos, demonstrava interesse genuíno. Uma vez ele me contou algo que o terapeuta tinha dito. Seu terapeuta me perguntou quando foi a última vez que eu tinha feito algo só porque queria, não porque ia impressionar alguém. E eu não consegui responder. Marcelo. Faz anos que eu não sei o que eu realmente quero, o que me faz feliz de verdade. E o que você descobriu? Eu perguntei. Que as coisas mais simples eram as que mais me faziam feliz. Pescar com o Bruno. Assistir filme ruim com a Fernanda. Tomar cerveja com você na varanda. Mas eu tinha me convencido de que essas coisas eram pequenas demais, insignificantes demais. Que eu precisava de grandes conquistas para me sentir valioso. E agora? Agora eu tô reaprendendo a valorizar o simples. Não é fácil. Tem dias que eu ainda olho pro que eu perdi e fico obcecado com aquilo. Mas tô tentando. Houve também o episódio do Bruno. Uns 4 meses depois de tudo, o garoto me ligou tarde da noite, chorando. Tio, eu não aguento mais. O papai tá tendo uma recaída. Ele começou a ir em eventos de networking de novo, tá falando sobre novas oportunidades, sobre não desistir dos sonhos. E a mamãe tá surtando. Fui correndo pra casa deles. Quando cheguei, encontrei o Ricardo num estado maníaco, andando de um lado pro outro da sala, falando rápido demais, olhos brilhando com aquela empolgação perigosa que eu já conhecia. Marcelo, que bom que você veio. Preciso te contar sobre essa oportunidade incrível que surgiu. É uma empresa de biotecnologia, cara, vai revolucionar o mercado de... Eu disse, firme. Senta aqui. Mas você não entende, é diferente dessa vez. Esses caras são... Senta, eu disse, mais alto dessa vez. Ele sentou, mas continuava inquieto, a perna balançando nervosamente. Ricardo, olha pra mim. Você tá tendo uma recaída. Você tá caindo no mesmo padrão que te destruiu antes. Não, não é isso. Dessa vez eu aprendi, eu sei o que fazer diferente. É exatamente isso que você dizia da última vez. E da vez antes dessa. Você não aprendeu nada se tá repetindo os mesmos comportamentos. Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. A empolgação maníaca começou a rachar, revelando o desespero por baixo. Eu só quero voltar a ter sucesso, Marcelo. Quero olhar no espelho e ver alguém que vale alguma coisa. Você já vale alguma coisa, mas não da forma que você tá procurando. Seu valor não tá no tamanho da sua conta bancária ou em quantos empresários importantes têm seu telefone. Tá na forma como você trata as pessoas que amam você. E nesse quesito, você ainda tá devendo. Fernanda entrou na sala naquele momento, abraçou o Ricardo por trás e ele desabou. Chorou como eu nunca tinha visto ele chorar, nem mesmo quando nossos pais morreram. Chorou pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas, pela pessoa que ele tinha se tornado. Ficamos lá, os 4, eu, ele, Fernanda e Bruno, até de madrugada. Conversamos, choramos, rimos de memórias antigas. E quando finalmente fui embora, deixei claro, qualquer recaída daqui pra frente, e eu não vou mais estar aqui para te salvar. Não porque eu não me importo, mas porque às vezes a melhor forma de ajudar alguém é deixar eles enfrentarem as consequências das próprias escolhas. Ele entendeu. E desde aquela noite, não houve mais recaídas. Mas 6 meses depois daquele teste cruel que eu fiz,
ligando para pedir abrigo quando eu sabia que seria rejeitado. Meu irmão apareceu na minha porta num sábado de manhã. Posso entrar? Ele perguntou. Claro. Ele entrou, olhou em volta da minha casa simples mas confortável e disse: Você sabe, eu passei anos achando que sua vida era pequena. Mas agora eu percebo que ela é só genuína, real, sem fantasias, sem fingimentos. E como tá indo sua vida agora? Perguntei, oferecendo um café para ele. Bem melhor. Voltei a trabalhar como arquiteto, que era o que eu fazia antes de embarcar nessa loucura de querer ser empresário. Tô ganhando bem menos do que imaginava que ganharia com aquela empresa, mas pelo menos não fico acordado à noite com medo de perder tudo. E a Fernanda? A gente tá fazendo terapia de casal. Ainda tem muita coisa para resolver, mas acho que vamos conseguir. Ela disse que prefere um marido honesto e falido do que um marido mentiroso e rico. Sorri. Ela sempre foi inteligente. E você sabe o que mais eu percebi? Ele continuou. Aqueles amigos ricos que eu cultivava, aquelas pessoas que eu achava tão importantes, nenhum deles apareceu quando eu realmente precisei. Nenhum. Mas você que eu tratei como lixo, que eu apaguei da minha vida, você foi o único que ficou. Porque é isso que irmãos fazem, eu disse simplesmente. Ele assentiu, e pela primeira vez em anos, vi meu irmão de verdade ali na minha frente. Não a versão falsa que ele tinha criado, não o empresário pomposo que fingia ser filho único, mas o Ricardo real. Falho, quebrado em alguns lugares, mas finalmente honesto. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta, ele disse depois de tomar um gole do café. Mês que vem é o aniversário do Bruno. Vamos fazer um churrasco lá em casa, só família mesmo. Nada ostensivo, nada de tentar impressionar ninguém. Só nós. Você vem. Pensei em todas as vezes que eu tinha sido excluído, em todas as desculpas que ele tinha inventado, em todas as dores que eu tinha sentido. Mas também pensei em como as pessoas podem mudar, em como o perdão é muitas vezes mais poderoso que o ressentimento. Eu disse. Mas só se você me garantir que tem espaço para mim. Porque da última vez que eu perguntei, você disse que não tinha. Ele deu uma risada sem humor, balançando a cabeça. Tem espaço sim. Sempre teve. Eu que fui idiota demais para perceber isso. O dia do churrasco chegou. Eu fui com meus 2 filhos, o Rafael e a Marina, que tinha ficado muito tempo sem ver o tio e os primos. Quando chegamos, o Bruno abriu a porta com aquele sorriso largo que eu tinha sentido falta. Tio, que alegria ver vocês. Ele abraçou os primos e me deu um abraço apertado. Cara, você não imagina como é bom ter a família reunida de novo. A casa estava simples, decorada sem exageros. Nada daquele luxo forçado que eu tinha visto meses atrás. Era apenas uma casa comum, acolhedora, cheia de risos e conversa. Ricardo estava no quintal cuidando do churrasco, usando um avental velho que eu lembrava de ter visto nosso pai usando. Quando me viu, ele largou o espeto, limpou as mãos no avental e veio até mim. Obrigado por ter vindo, ele disse, e havia lágrimas nos olhos dele. Não precisava agradecer. A gente é família. O churrasco foi exatamente o que todos nós precisávamos. Sem pompa, sem pretensão, apenas comida boa, cerveja gelada e histórias de família. O Ricardo contou sobre as pescarias com o pai, e eu complementei com detalhes que ele tinha esquecido. As crianças brincavam no quintal, e Fernanda tinha feito aquela sobremesa de chocolate que eu adorava. Em certo momento, quando o sol já estava se pondo e a maioria estava sentada em volta da fogueira que o Bruno tinha feito, o Ricardo pediu a atenção de todos. Eu queria falar uma coisa, ele disse, a voz um pouco trêmula. Esse ano foi o mais difícil da minha vida. Eu cometi erros graves, machuquei pessoas que eu amo, quase perdi tudo que era importante para mim. Mas também aprendi coisas que eu nunca teria aprendido se tivesse continuado no caminho que eu estava. Ele olhou para mim. Especialmente aprendi o valor de ter um irmão de verdade. Alguém que te ama não apesar dos seus defeitos, mas incluindo eles. Alguém que te salva mesmo quando você não merece ser salvo. E aprendi, ele continuou,
Agora olhando para Fernanda, que o verdadeiro sucesso não tem nada a ver com conta bancária ou com quantas pessoas importantes conhecem seu nome. Tem a ver com quem está do seu lado quando tudo desmorona. Quem fica quando não há mais nada a ganhar ficando. Houve um silêncio respeitoso. Então o Bruno se levantou e abraçou o pai, seguido pela Fernanda, e logo todos nós estávamos ali, abraçados num amontoado desajeitado e lindo de família bagunçada mas presente. Naquela noite, dirigindo de volta para casa com meus filhos, a Marina perguntou: pai, por que você e o tio Ricardo tinham brigado? Não foi bem uma briga, eu expliquei. Foi mais como: ele tinha se perdido por um tempo. Esqueceu o que era realmente importante. Mas ele encontrou o caminho de volta. Você acha que todo mundo pode encontrar o caminho de volta? Ela perguntou. Acho que sim, filha. Desde que alguém deixe a luz acesa para eles. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, minha relação com o Ricardo não é perfeita. Ainda tem momentos tensos, ainda tem conversas difíceis. As cicatrizes da traição não desaparecem da noite pro dia. Mas a gente está construindo algo novo, algo mais honesto e mais sólido. E sabe de uma coisa? Aquele teste cruel que eu fiz, ligando para pedir abrigo quando eu não precisava, acabou sendo a melhor coisa que eu poderia ter feito. Não para humilhar meu irmão, não para provar que eu estava certo. Mas porque expôs uma verdade que precisava ser exposta. Trouxe à tona uma doença que estava matando nossa relação por dentro. Às vezes, a gentileza não é continuar fingindo que está tudo bem. Às vezes, a gentileza é forçar a verdade a aparecer, por mais dolorosa que ela seja. Porque só quando você olha de frente pro problema é que você pode começar a resolver ele. Meu irmão tinha 4 quartos vazios na casa dele, mas não tinha espaço para mim. Hoje, ele tem os mesmos 4 quartos, mas a diferença é que agora ele sabe que espaço não é uma questão de metros quadrados. É uma questão do coração. E no coração dele, finalmente, tem espaço para a família de verdade.